Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E hoje nós vamos falar da nossa atividade que vai entrar no ar mais cedo, não se assustem, tá? Esse ciclo eu vou abrir ele com antecipação para que vocês tenham mais tempo para realizar a atividade. Então, por exemplo, tem gente que às vezes vai participar agora da primeira etapa da avaliação. Já fica liberado? Já vai adiantando a atividade, não precisa esperar a data do ciclo 5 para estar realizando, porque ela vai exigir um pouco de leitura, de pesquisa pessoal, tá? Então eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Essa atividade, ela já vai entrar no ar amanhã, eu estava só esperando eu fazer a gravação a respeito dessa aula para liberar para vocês, né, o passo a passo. Então ela já entra no ar amanhã, porque existem recursos de acessibilidade e softwares que são constituídos com o objetivo de contribuir, facilitar ou ampliar as possibilidades de igualdade de oportunidade para os estudantes público-alvo da educação especial. E você vai escolher apenas 2, tá? A gente vai citar e vai falar sobre alguns desses softwares, vocês vão ter acesso, claro, ao material que vai ser demonstrado aqui rapidamente, brevemente. E vocês vão poder usufruir, vão poder manusear, não digo dominar, porque a gente precisaria, lógico, de mais tempo, mas vocês vão conseguir manusear, mexer, ver qual que é o que você mais se identifique, que você gostaria de conhecer. Ah, mas eu não trabalho, não dou aula, não trabalho com educação especial. Mas mesmo assim, é interessante a gente conhecer esses recursos para caso você um dia necessite, você já vai ter algum material disponível. E é lógico, gente, que existem muitos outros materiais no mercado. Infelizmente, o que a gente está falando aqui, alguns deles, pode ser que amanhã ele esteja em desuso, que é o caso aqui do MacDaisy, tá? Eu até retirei ele da atividade. Ele era uma das opções que a gente tinha, mas ele não está mais no ar, né? Essas questões tecnológicas têm disso. Então, infelizmente, o MacDaisy ele é um que a gente não consegue mais agora, nesse momento, estar acessando. Então, ele foi retirado das possibilidades de escolha, tá? Mas vocês vão poder escolher DOSVox, o Rentalk, Velibras ou Hagakui. Vocês vão escolher apenas 2 desses aplicativos, né? E vocês vão, que for do seu interesse, o que você mais se identificar, e ao manipulá-lo, você vai fazer uma breve reflexão, uma análise crítica desses aplicativos. Então, é um questionário, tá? Ele vai vir em forma de forms, ao invés de Word ou de PDF para envio, para facilitar a correção. Mas a descrição dele, ela tem que ser um pouco mais detalhada. Não é uma atividade que você vai simplesmente só citar e pronto, tá? São perguntas, né, que eu vou colocar aqui agora quais são, e pedir que vocês tenham um pouquinho de cuidado aí na hora de estar descrevendo, para que você não tire uma nota baixa por conta de falta de descrição, tá? Então, por exemplo, quais foram os recursos escolhidos para sua manipulação? O que motivou para você essa escolha? Descreva sobre esses recursos, definição e objetivo. Então, aqui, gente, está pedindo descreva de forma detalhada cada um, colocando a definição daquele aplicativo ou daquele recurso de acessibilidade que você escolheu e também os objetivos separadamente, tá? Aí vai a escolha pessoal, claro, né? Ah, eu escolho o Hagakui e o DOSVox. Mas por quê? O que motivou você a escolher? Desculpe. Os recursos escolhidos, eles são destinados para qual público-alvo dos estudantes? E é possível trabalhar com outros tipos de público? Então, por exemplo, eu escolhi o DOSVox, que ele dando um exemplo, tá, gente? Ele é específico para deficiência visual. Mas ele pode ser trabalhado com outro público? Sim, ele pode ser trabalhado, por exemplo, para aluno que tem um déficit de atenção, ele pode ser trabalhado, de repente, também em outras, né, em outras áreas, ele pode ser utilizado para outros tipos de público-alvo, além da deficiência visual, que é o mais específico, tá? E aí você vai justificar. Refletindo sobre a utilização dos recursos escolhidos e manipulados por você, destaque quais são os pontos positivos e negativos, identificando e justificando. Então, por exemplo, fala assim: eu achei super interessante o Velibras, eu usaria nas minhas aulas, não vejo ponto negativo. Existe ponto negativo para todos. Então, por isso que é importante, mesmo que eu não domine, claro, a gente não tem tanto tempo para isso, mas mesmo que eu não domine, que eu pelo menos conheça, que eu reflita, que eu mexa um pouco naquele aplicativo ou recurso para que eu possa colocar quais foram os pontos positivos e negativos, na minha opinião.
Qual a dificuldade que eu tive? O que que eu acho que poderia ser melhorado, né? Então, separadamente, é aqui que está pedindo isso aí para vocês, numa das questões. Pensando nos recursos que você explorou, eles podem ser utilizados em qual área do conhecimento? Aí aqui vem na área educacional, claro, né? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, na aula de música, ele pode ser utilizado na aula de artes visuais, eles podem ser articulados em duas ou mais áreas. Ah, sim, esse recurso eu posso utilizar ele tanto na aula de línguas, né, quanto eu posso utilizar também na área de artes, ou não, né, pode ser articulado em áreas diferentes ou não, e justificando aí a sua colocação. Pensando sobre as possíveis dificuldades em baixar, instalar e manipular, quais as dificuldades que você acredita que pode ser enfrentado no ambiente escolar para a utilização? E o que, que poderia ser proposto? Aqui não adianta eu falar, né, o que a maioria, lógico, provavelmente vai colocar, que na escola é muito limitado o número de computadores ou aparelhos para poder estar baixando esses aplicativos, e também a questão da internet. Mas não adianta eu colocar isso. Qual é a solução que poderia ser? O que, que a gente poderia colocar que poderia solucionar esse problema, né? O que, que a escola poderia fazer para ajudar, para que os educadores, né, possam dominar um pouco esses recursos para depois estar utilizando isso em sala de aula, ou estar repassando para demais funcionários, e assim sucessivamente. Que tipo de recurso, que tipo de problema, né, de solução, não 100%, mas o que, que eu poderia propor para melhorar essas questões e essas dificuldades para utilizá-los? E a partir dessa experiência de utilização dos recursos, você acredita que é possível incluir nas suas aulas recursos diferenciados para o trabalho desses estudantes? E justifique, tá? Lembrando sempre que a gente tem que justificar. E por último, né, não menos importante, você vai descrever uma atividade prática, o passo a passo mesmo, né? Quais são os objetivos, qual é o conteúdo musical que você está trabalhando. Claro, né, a gente está falando de aula de arte, de aula de música. Então, você vai descrever uma atividade prática, tá? Que vai desenvolver com seus alunos utilizando pelo menos um dos recursos. Então, aqui nessa atividade final, que é a atividade prática, você não precisa usar os dois, você pode usar apenas um dos recursos que você escolheu. E o que você faria? Qual o conteúdo que seria proposto, os objetivos, descrição da atividade, ok? Mais detalhado, porque é como se fosse mesmo, né, você estivesse descrevendo para que uma supervisora pedagógica, por exemplo, para que um coordenador fosse verificar a sua atividade, né? Eu sempre falo isso, a gente não escreve atividade para a gente. Se eu estou aplicando, eu sei o que eu vou fazer. A gente escreve para quem está lendo, né? Caso aconteça algo, caso eu falte naquele dia daquela aula especificamente, será que uma pessoa talvez que não, mesmo não sendo musicista, ela vai entender minha atividade? Isso é a descrição detalhada, ok? Bom, pessoal, a atividade é só isso, tá? Ela vai vir dentro dessas questões no Forms para que vocês possam estar colocando as suas respostas, e só lembrando que não é uma atividade que você vai só responder sim ou não, que você vai colocar, achei esse aplicativo legal. Legal em que sentido? Qual é a dificuldade que eu tive, né? Igual ele pergunta o ponto positivo e negativo. Então, mesmo sendo essa vida corrida que a gente tem, eu peço que vocês tirem um tempinho aí para estar utilizando esse aplicativo antes de responder as questões, ok? Vou falar um pouquinho sobre eles agora, né? Quem tiver interesse, continue assistindo aí até o final. Vou falar bem brevemente aqui. O DOSVox ele é um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário através da síntese de voz. Então, o DOSVox ele é um projeto da Universidade Federal do Rio. Como é um projeto gratuito, ele não passou por grandes transformações e atualizações, tá, gente? É importante a gente falar sobre isso. Essa é a página dele, que está na descrição aí para vocês. Aí vocês podem clicar nos itens para poder entender um pouco mais, por exemplo, o que é o DOSVox, um passeio na ferramenta, os novos horizontes, o histórico, quais são os construtores e outras curiosidades também, tá? É, Aí tem um manual também em PDF para vocês, para ajudar, né, a não precisar baixar, né, quem quiser primeiro dar uma lida rápida. Ele é ligado normalmente, né, fala das teclas e as funções, vocês vão perceber que é uma interface mais antiga, como eu já disse, né, ele foi construído, e por ser um programa gratuito, ele não
não sofre grandes transformações e atualizações, até mesmo porque a gente precisaria de mais profissionais que têm interesse nesse mercado para estar ajudando e criando, inclusive, outros aplicativos e recursos para que a gente utilize. Isso é meio complicado, né? Como é grátis, né? Então vocês sabem que é mais limitado. Mas é muito interessante a função. Ele tem calculadora, tá? Aí ele fala, o que você deseja, né, aí tem, imprimir arquivos, discos, jogos, acesso, o teste do teclado, a manipulação de arquivos, né, como é mais ou menos realizado. Então nesse aqui você tem os jogos também, tá, alguns jogos só, né. O comando é feito unicamente pelo teclado e a informação visual é útil para favorecer. Como que funciona? Né, por exemplo, se eu estiver utilizando ele numa aula ao vivo, o educador ele tem que falar mais pausadamente para que o programa reconheça, né? Talvez algumas palavras ele tenha uma certa dificuldade e para estar transcrevendo. E o legal também é que o aluno pode fazer uma prova, você pode imprimir, vamos supor, você vai fazer uma prova oral, né? Então, tudo aquilo já fica registrado e é possível a impressão. Então, ele tem as suas habilidades, né? As suas. É lógico que hoje a gente vai comparar aí com as inteligências artificiais, né, que estão no mercado, são inúmeras e são muito mais potentes do que o que a gente está apresentando aqui, mas é só para vocês terem uma noção da função que esse aplicativo pode favorecer, né? E melhorar um pouco, facilitar um pouco mais a vida desse estudante na sala de aula e, é claro, também do professor. Desde que você fale claramente, mais pausado, em tom mais alto, ele consegue digitar, escrever, né, tudo que você está falando ali naquele momento, você pode imprimir, e daí você pode também realizar outras atividades que vão facilitar a vida de vocês, né? O Hagakure, ele é um software educativo, tá, de apoio à alfabetização. Ele foi criado, na verdade, para ajudar e para apoiar, né, essa questão da leitura, da escrita, né, da criação. E trata-se de um editor de histórias em banda desenhada com um banco de imagens com alguns componentes, que também, é claro, por ser gratuito, ele sofre algumas limitações, mas também ele é bem interessante pelo fato dele produzir um pouquinho de recursos de áudio, que para nós de música, ele facilita bastante, né? Ele pode nos ajudar, sim, a ter uma aula diversificada, tá? Aí eu coloquei um slide para quem quiser ver o tutorial com calma e também um vídeo no YouTube explicando como manusear o recurso, ou pelo menos algumas ferramentas para a pessoa fazer aquilo com mais agilidade. Temos também o software Rentalk, que foi desenvolvido em 2012, que permite a tradução digital e automática para a língua de sinais. Lembrando que é uma inteligência. Então, é claro que dependendo da palavra, ele pode não reconhecer, né, gente? O software é utilizado em textos, né? Os usuários conseguem traduzir um texto recebido em áudio para a língua de sinais, e consiste num aplicativo também gratuito para tablets e smartphone e traduz a língua portuguesa para Libras. Então você digita a frase no buscador e aparece o personagem que chama Hugo, que vai fazer o sinal em Libras para você. E apesar da limitação, ele não deixa de ser uma ferramenta, claro, muito significativa no processo da educação inclusiva e aprendizagem dos alunos também. Como todo recurso, ele tem as suas limitações, mas, né, se de repente tiver um caso na sala e você não domina, os alunos também não, é uma maneira interessante também de estar comunicando, mesmo que mais lentamente. O Velibras foi criado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento, com o intuito de fazer traduções, textos, áudios, vídeos para a língua de sinais. E ele possui uma versão para desktop, smartphone, tablet. É executado nos sistemas operacionais Windows, Android e Linux. E também tem um diferencial que ele apresenta a possibilidade de incrementar um dicionário. E ainda permite que os usuários de internet consigam instalar um plugin diretamente dos navegadores para traduzir essas páginas da web que são visitadas. Então, vocês vão perceber algumas semelhanças e diferença dos dois recursos, tá? Aqui está uma imagem que também vai sofrendo modificação, mas é só por ilustração mesmo, né? Para que vocês possam ter acesso. Vai também, como material de apoio, pessoal,
outras questões falando um pouquinho o que que é uma tecnologia assistiva, outros recursos mais a título de curiosidade, tá, caso vocês queiram ler, vocês queiram, né, baixar aí e salvar isso como uma ferramenta de, até mesmo de pesquisa futura, né. A tecnologia assistiva, a gente fala que são, incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, tudo que você vai fazer uma adaptação para que a pessoa consiga, né, tocar um instrumento, consiga alcançar melhor o pedal do piano, tudo que você for fazer, consiga tapar melhor o orifício da flauta, falando aqui para a área de música, né. Você vai contemplar questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamento de comunicação alternativa, chaves, acionadores, então tudo que está entrando nesse recurso de acessibilidade, né. Aqueles que auxiliam diretamente a pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou utilizar os recursos da tecnologia assistiva. Aí depois vem algumas dicas de software de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né, aí entra aqui o DOSVox, que nós acabamos de falar, alguns leitores de tela, para quem não conhece, né. Aí vai falar um pouquinho sobre cada um, tá, não vou entrar em detalhe. O Braille fácil, a gente poderia também ter incluído ele aqui na pesquisa, mas eu escolhi só alguns recursos, também, que ajuda bastante. Tem o ampliador de tela, né, que amplia de 1 a 9 vezes para ajudar as pessoas com baixa visão. Os ampliadores de imagem com alteração de contraste. E depois vem separado aqueles softwares ou recursos, né, que vão ajudar pessoas com deficiência auditiva. Aí vem o dicionário de Libras, que não foi colocado também ali, né. Aí vocês vão ver que tem muitos outros recursos, né, aí esse a gente colocou ali. E a gente não vai falar sobre todos eles, tá. Depois vem também para acessibilidade físico-motora, que são simuladores de teclado e por aí vai. Aí é mais a título de conhecimento mesmo, de pesquisa pessoal. E esse aqui também é um documento muito interessante que ele fala acessibilizando conteúdos e materiais para alunos com deficiência visual. Então ele nos ensina, né, nos mostra qual que é a forma correta de escrever para esse público. Então, vai nos orientar, né, as diversas formas que a gente pode utilizar para acessibilizar os materiais impressos. Então, cada material, digital ou impresso, merece uma especial atenção. E estes slides vão trazer dicas básicas de como, ser mais acessível, né. Por exemplo, como eu vou acessibilizar imagens e figuras, né? Toda e qualquer figura no material didático digital deve ser descrita. Isso é, tem que possuir uma equivalência textual, facilitando a compreensão por parte do deficiente visual. Então, por exemplo, uma imagem sem equivalência textual. Agora, uma com a descrição. O que seria isso? Casal feliz dividindo um guarda-chuva num dia chuvoso. Então, você vai descrever a imagem. Então, mesmo a pessoa não tendo como ver, ela vai imaginar aquilo que você está descrevendo. Então, essa acessibilidade com imagens e figuras, ela está sendo muito utilizada na TV, né? E vocês podem também ter algumas dicas aqui de como escrever, de como colocar. Ele mostra como assessorar, figuras, né. Aqui fala que esse slide não ajudaria muito, porque faz parte da figura. Tudo faz parte de uma mesma imagem, então na imagem, dentro da caixa, né, nós temos o leitor de telas, casal feliz dividindo um guarda-chuva em dia chuvoso. O logotipo, aqui tem uma representação da web. A descrição desse símbolo, por exemplo, ficaria: a figura nos mostra um globo inclinado, com uma grelha sobreposta. Na sua superfície está recortado um buraco de fechadura. E essa imagem é o símbolo da acessibilidade da web. Então, aí depois, caso vocês tenham curiosidade, né, tem muitos outros exemplos aí para nos ajudar a conhecer um pouquinho, ser uma pontinha, gente, é muito recurso do que a gente pode conseguir melhorar aí as nossas aulas, a qualidade de vida das pessoas, ajudar os nossos colegas de trabalho. Eu espero que, além de ganhar os 18 pontos, que essa atividade seja útil para vocês nesse sentido, tá? De curiosidade e de conhecer um pouquinho, de como a gente pode ajudar e melhorar essas questões.
ok? Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Vou pausar a gravação e qualquer dúvida eu estou à disposição.